Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do canal 303 Fora, segunda-feira, hoje dia 13. Vamos falar dos nossos times, dos resultados dos jogos do final de semana. Vamos falar também da projeção dos times para a Libertadores da América e Sul-Americana, tá bom? Boa noite, meus amigos Luiz, Bruno, como vocês estão? Fala galera, fala meus amores, beleza? Boa noite aí a todos. Vamos falar um pouquinho aí dos clubes da capital, falar um pouquinho também das Olimpíadas. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, antes de mais nada, por favor, já deixe aquele seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, fortaleça aí o nosso canal, tá bom? Legal, vamos falar do Corinthians que empatou com o Red Bull Bragantino, outro tropeço do Corinthians na Neoquímica Arena. As coisas estão ficando mais difíceis. Conta pra nós, Bruno. É isso aí, Tibá. Mais um jogo em casa, mais um jogo que tinha que ganhar e mais um jogo que não venceu, né? O Corinthians que colocou o Ramon Dias colocou uma formação ali no meio de campo com Ranielli, Rian, e aí colocou o Breno Bidon ao lado do Garro, né? O Breno Bidon, na época do Antônio Oliveira, jogava como volante, mas ele não é um volante, né? Ele tá mais ali próximo de um meia para jogar na parte da frente. E aí eu pensei, bom, se ele for jogar dessa forma, me anima. Como volante, não. Porque a gente tá jogando em casa, tendo o resultado. Se me meter 3 volantes, aí é sacanagem. E foi mais ou menos o que aconteceu. O Bidon não tava figurando na parte da ofensiva do Corinthians, né? O Corinthians começou o jogo sofrendo um pouco, o Bragantino teve algumas chances, dominou bastante o campo de defesa do Corinthians, né? E aí, aos poucos, o Corinthians foi se soltando. Teve uma chance com o Gal, teve até uma chance com o Romero. E aí, num contra-ataque, aí o Bragantino, Elinho, acho que era do São Paulo, né? Ele fez um belo gol ali. E aí, quando a fase tá ruim, né? Porque até o Kaká que tava marcando, ele escorregou, e aí deu abertura para ele fazer mais um corte, enfim. E mais uma vez o Corinthians sai atrás do marcador. Teve ainda uma chance de empatar ainda no primeiro tempo com o Pedro Henrique, mas não conseguiu. Foi pro intervalo com aquela sensação de que vai ter que ir no abafa de novo. E foi assim, no segundo tempo, algumas mexidas do Ramon Dias, né? E o destaque para a entrada do Thales Magno. Thales Magno que chegou no dia seguinte treinou e no outro já foi pro jogo, né? Coisa absurda, né? De desespero, né? E nesse desespero, o Corinthians fez o gol já nos acréscimos ali do próprio Thales Magno, né? O que me espanta no Corinthians é assim, antes a gente não tinha chances, não criava, né? Hoje o Corinthians até cria, só que erra muito gol. Não tem nem finalizações dentro da área da trave. Então, isso é preocupante. Isso, para mim, está determinando esses resultados ruins, tá? Não é nem tanto a parte defensiva ou tal, mas assim, se o Corinthians concluísse as chances que tem nas partidas, com certeza não sairia sem a vitória. Quer falar alguma coisa, Luiz? Só dar uma pincelada também, né? Os cachorros estão latindo aí, então dá um desconto. O Bragantino teve chance de matar o jogo no contra-ataque e acabou tomando o empate no final ali. Achei no final que era um jogo para empate, tá? Mas assim, me espantou a fragilidade da defesa corintiana. O Elinho parecia o Ronaldinho Gaúcho, ele saiu driblando todo mundo e acabou fazendo 1-0 e depois o Thales Magno, como o Bruno disse, empatou o jogo. É aquilo, né? Eu não acho que o Corinthians vai cair, mas vai sofrer até o final. Vai ficar ali. É que tem uns times, assim, bem frágeis na parte de baixo da tabela, a gente já percebeu isso. Acho que o Corinthians e o Fluminense vão ficar ali até o final. Não acho que caia, como eu disse, né? A não ser que o Corinthians consiga vencer 2, 3 partidas seguidas. Eu tava olhando a sequência de jogos do Corinthians, eu acho que é bem preocupante pro corintiano, né? Porque eles têm o Fluminense, né, Bruno? Fora de casa. E na Fortaleza. Palmeiras, é isso? Fortaleza e Palmeiras, é isso? E o Botafogo, né? No meio disso aí tem o Botafogo também. Então você vê. E no meio disso ainda você tem Sul-Americanas, tem Copa do Brasil. Cara, vai ser
os 2 próximos meses aí não vou dizer doído, né? Mas vai ser bem complicado pro corintiano, que vai ter que ter muita paciência aí com o elenco. Enfim, o Corinthians perdeu pontos que não poderia perder, né? Que era Bragantino e Juventude. Imaginava se o Corinthians fizesse pelo menos 4 aí, né? Acabou fazendo 2. Então, é uma surpresa. Até o Corinthians, que sempre é muito forte na arena, acabou deixando escapar esses pontos aí, que vão, obviamente, fazer falta. O Corinthians ele tinha que fazer 3 pontos em cima do Juventude. Isso era fato. E aí se tornou uma obrigação fazer esses 3 pontos no Bragantino porque tropeçou no Juventude. E aí as coisas ficaram complicadas. Como você falou, a sequência do Corinthians é uma sequência pesada de jogos. O Corinthians certamente vai abrir mão das Copas, eu acredito. Principalmente porque vai pegar o Red Bull Bragantino agora também na Sul-Americana. E eu vi agora que o Corinthians vai ter que se reinventar sem o Alex Santana no meio de campo. Vai ter que se reinventar, vai ter que verificar algum outro jogador que possa fazer uma função parecida com a dele. Eu acho que esse Charles, ele tem muita imposição física, né? Ele é um jogador muito forte, mas ele não tem o posicionamento, o senso de posicionamento que tem o Alex Santana. Ele deu uma consistência muito boa para o Corinthians na parte defensiva, estava sofrendo menos. A parte de criação continua bem com o Garro, mas fato é que o Corinthians precisa de um centroavante, como você falou lá no pós-jogo, porque está muito preocupante a situação do Corinthians no campeonato. Eu estava vendo a tabela dos times possíveis para cair assim, daquele bolo, talvez o Criciúma, né? Se perder assim, mas o Criciúma tá com 2 jogos a menos que o Corinthians e tem acho que 2 ou 4 pontos à frente. Acho que 2 pontos à frente. E tem jogado bem o E Criciúma. tem jogado bem. Então, mas assim, vamos colocar aqui dos times que estão lá, o Criciúma seja o que tem uma folha salarial menor, que tenham jogadores com menos impacto, com menos peso, porque eu não acredito que o Grêmio vá cair. Eu acho que o Grêmio já mostrou que vai se recuperar no campeonato. Acho que o Grêmio já até escapou, tá, Tiba? Desculpa te cortar, mas acho que o Grêmio já até escapou. O Vasco, mesmo com toda a oscilação, também está lá em 10º lugar. O Internacional tem 4 jogos a menos. O Fluminense deu uma subida com o Mano Menezes. Então, assim, as coisas estão ficando cada vez piores. Eu acho que o Atlético Goianiense já foi. Eu acho que vocês entendem isso também, dessa forma. O Cuiabá é um outro grande postulante ao rebaixamento. Não acredito que o Cuiabá também consiga escapar. O Juventude também parece que está firme no campeonato. Então, assim, o Corinthians vai ter que se reinventar nesses últimos jogos. Antes de passar para o Bruno finalizar aí os comentários dele, concordo plenamente com o que você falou, Tiba. Eu incluiria o Vitória também aí, tá? Eu acho que Vitória, Cuiabá, Atlético de Goiás vão para a Série B. Vai sobrar uma vaga, né? Aí a gente tem Fluminense, a gente tem Corinthians, tem o próprio Criciúma. A questão, assim, eu vou fazer uma matemática simples pro corintiano, tá? O Corinthians jogou 22 jogos. É isso, né, Bruno? Faltam 16. O Corinthians precisa de 8 vitórias. Então, basicamente o Corinthians precisa ganhar os jogos dele na arena. É isso. Ele faria 24, com o que ele tem hoje, ele não cairia. Então o Corinthians vai precisar vencer os jogos dele na arena para escapar. Dou a palavra aí pro Brunão aí seguir com os comentários. Cara, matemática perfeita. E uma coisa que eu gostaria de trazer aqui pro corintiano que tá assistindo a gente, aí vamos ver se ele concorda, né? O Ramon Dias ele jogou 3 jogos fora de casa. O Corinthians vai começar uma sequência agora fora de casa. Pega o Fluminense, pega o Fortaleza, enfim. Vamos lá, jogou 3 jogos fora de casa. O primeiro foi com o Bahia. Quase ninguém estava apostando no Corinthians e o Corinthians ganhou. Depois jogou com o Atlético Mineiro. O Corinthians perdeu, mas jogou melhor que o Atlético Mineiro. E depois ele fez aquele jogo com um time extremamente mexido, claramente não era o foco contra o Grêmio. Conseguiu o objetivo que era empatar, levar para os pênaltis e passou. Esses 3 jogos fora de casa, o Corinthians fez com 3 zagueiros. O que eu entendo que o Ramon Dias deve fazer é fixar esse esquema, pelo menos enquanto o Corinthians apresenta essas deficiências, como o Tiba falou. Perdeu o Alex Santana, vai ter que reinventar a roda ali. Enquanto não tem, bota os 3 zagueiros, né? Provavelmente acho que ele vai colocar o Rian
para ser mais da pegada ali, e o Ranieri ele tentar sair um pouco. Não acho que ele vai arriscar o Charles, né? Mas o fato é, esses 3 jogos fora de casa, onde o Corinthians não teve uma, entre aspas, pressão maior por vencer, como teve contra o próprio Grêmio no Campeonato Brasileiro, contra o Juventude, contra o Bragantino, onde o Corinthians perdeu 6 pontos aqui, quem sabe ele não consiga nessas próximas rodadas, principalmente com o Fluminense, que o Fluminense vai estar entre 2 jogos da Libertadores com o Grêmio, né? Ele tem desfalques, né, por cartões e por lesão. É uma oportunidade ímpar para o Corinthians fazer fora de casa o que não fez, né? Então, além disso que o Luiz falou, de fazer em casa o que não fez até agora, vai ter que buscar fora. E para mim, com o Fluminense é uma oportunidade. E aí, se o Ramon Dias estiver assistindo a gente aí, o Emiliano, bota 3 zagueiros, que foi o que funcionou, o que mais rendeu até agora. 2 comentáriozinhos, né? Primeiro, o Fluminense é um freguesão do Corinthians. Me desculpe aos tricolores, mas o Fluminense tem esse histórico aí, então o Bruno falou bem. E eu vou lembrar aí palavras do Bruno. Eu acho até que cabe o Bruno ou o Tiba aí pegar esse trecho que o Bruno falou e fazer um videozinho aí, um Reels. Vou lembrar vocês, o Bruno falou assim que o Ramon Dias assumiu, Bruno Vidente nosso aí, né? Também foi muito bem nessa, que o Corinthians melhoraria por 5 jogos, depois voltaria ao que estava antes. E infelizmente, eu acho que ele não gostaria que isso acontecesse, né? Mas ele tá acertando. E é exatamente isso. Tava lembrando, vendo o jogo contra o Bragantino, eu falei, cara, o Bruno tem toda a razão. O Corinthians voltou aquele marasmo de Antônio Oliveira, ele acertou, então acho que cabe aí achar esse trecho aí, fazer um Reels aí igual o meu do Hendrick, né? Então acho que o Bruno falou muito bem nisso. Então vamos falar do Palmeiras, o Verdão que empatou em 1-1 com o Flamengo no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. E a rodada foi boa, né? O Botafogo perdeu também, o Palmeiras não se distanciou do Botafogo, nem do Flamengo. O São Paulo venceu também, então acho que a rodada foi boa. Pro palmeirense, o que você tem a falar, Luiz? Bom, primeiro que o virtual líder é o Fortaleza, né? Fortaleza tem um jogo a menos e é o líder do campeonato por pontos perdidos. Seria interessante ver o Fortaleza aí sendo campeão, se não for o Palmeiras, né? Ou até o São Paulo pelo Tiba aí, que faz bastante tempo que São Paulo não ganha. Então tô torcendo, já deixo de antemão minha torcida por Fortaleza. Bom, o palmeirense ele anda meio não, né? Bem irritado com a arbitragem, né? Eu não vou nem falar do gol, porque ali é um lance de linhas. Eu acho que essas linhas elas são colocadas igual o rabo dele, desculpa a palavra. O frame é um para um lado, é um para o outro, enfim. Olhando o lance do gol, o gol do Flaco, né? Eu achei impedimento, tá? Eu vou engolir esse lance do VAR aí, para mim estava impedido. Bem diferente da quarta-feira contra o próprio Flamengo. Agora, logo no começo do jogo, o seu Eric Pulgar deu 2 socos no Richard Rios. Ele cortou até a língua no lance. Cara, aquilo é agressão. Todos os comentaristas de arbitragem falaram a mesma coisa. Não interessa que é com 1 minuto, que é com 10, que é com 50 minutos. Soco é agressão. E o juiz não deu o cartão vermelho quando tinha que dar. No segundo tempo, já com o cartão amarelo, o jogador faz uma falta, não recebe. E o Murilo já no final acaba tomando um segundo cartão amarelo da mesma situação. A gente vem falando de arbitragem, principalmente eu e o Tiba aqui, o ano inteiro. É absurdo, são sempre os mesmos nomes. O Wilton Pereira Sampaio, ele faz uma arbitragem que ele irrita os jogadores, irrita todos os torcedores. É inacreditável esse cara apitar. A CBF paga mais de 100 milhões para o campeão brasileiro, não investe 20 num VAR decente, né? Porque é absurdo, cara. Todo jogo tem alguma coisa. Infelizmente o Palmeiras vem sofrendo com isso, mas esse lance de expulsão é um lance fácil para o juiz, tá? E o VAR se calou. Falando do jogo em específico, acho que o Palmeiras fez um belo jogo, mesmo com alguns desfalques. Foi uma boa partida do Palmeiras. O Palmeiras teve algumas más chances. O Maurício teve uma chance de fazer 1-0. O Palmeiras acabou tomando um gol até certo ponto besta, mas volta do Rio de Janeiro com um empate, com o gol do Luiz, o primeiro gol dele como profissional, né? É absurdo o juiz ter dado impedimento naquele lance. O Rony estava pelo menos 2 metros atrás. Então você vê o nível que é da arbitragem. Se não tem o VAR,
aquele gol seria anulado. Então é absurdo, né? Mas acho que o Palmeiras fez uma boa partida, no contexto geral, volta com esse empate, volta vivo no Campeonato Brasileiro e volta o foco totalmente aí para Libertadores contra o Botafogo. O Palmeiras que já, entre aspas, tá como o Tiba falou, do Corinthians largar as Copas, o Palmeiras já largou uma, né? Porque o primeiro jogo do Palmeiras no Rio contra o Flamengo foi patético. Então eu acho que, e conhecendo o Abel, já nesses 4 anos de Palmeiras, a gente sabe, o Palmeiras sabe, que pelo menos um campeonato ele quer sair. Né? E ele saiu da Copa do Brasil. Não que ele quisesse ser eliminado, não é isso. Mas para ele é melhor ter duas frentes, né? Então o Palmeiras vai para esse jogo contra o Botafogo, um jogo que vai ser muito difícil. O Palmeiras tem um lado extremamente difícil. Não só o Palmeiras, né? Palmeiras, Botafogo, São Paulo e Flamengo estão do mesmo lado. Então eles vão se matar entre si. Eu espero grandes dificuldades nesse primeiro jogo contra o Botafogo. E para encerrar o de ontem, falando novamente do Luiz, é um menino que tem estrela, vem treinando bem e o Abel vem dando chance. E só para finalizar, antes de passar para vocês, o Rômulo, que estava esquecido, entrou, deu o passe. Toda vez que ele entra, ele dá um passe. Tá na hora do Abel deixar de ser cabeça dura, que ele vem irritando um pouco o torcedor palmeirense, e colocar o Rômulo para jogar, tá? Acho que é isso, eu passo a bola para vocês aí. Manda lá, Bruno. O Palmeiras, para mim, teve um ótimo resultado, tá? Se a gente olhar o Campeonato Brasileiro, né, macro inteiro, acho que foi um ótimo resultado esse empate com o Flamengo, mesmo ainda com todas essas variantes aí que o Luiz colocou que teve o jogo, tá? Eu queria fazer uma pergunta pro Luiz, mas é mais voltada aí já ao jogo do meio de semana. Sobre o Estevão, o que dizem, acha que vai ter chance de jogar aí contra o Botafogo ou nenhuma chance, vão tentar, entre aspas, deixá-lo descansar para ter certeza que ele volte mais próximo ou 100% para o jogo de volta? Qual que é a situação do Estevão aí, Luiz? O Estevão teria chance até de jogar ontem, tá? Pelo que eu apurei, ele teria condições de jogo. Né? Só fazendo um comentário com o que você falou, além do Palmeiras empatar com o Flamengo, o Palmeiras não tem mais confrontos com o Flamengo. Então no final do campeonato isso pode fazer uma diferença, tá? Então você não tem mais aquele jogo que você pode matar ou perder ali, né? Então eu achei também muito importante esse empate. Voltando ao Estevão, o Estevão, na minha opinião, deve ser banco contra o Botafogo nesse primeiro jogo. Deve entrar ali se precisar e deve ser titular no jogo da volta. Eu acredito que o Estevão deva jogar no domingo contra o São Paulo, tá? Mas na quarta-feira provavelmente ele vai pro banco e se o Palmeiras precisar ele vai pro jogo. É menino, né, cara? A recuperação é muito mais rápida, né? Quem tem 18 anos ou quem já teve 18 anos sabe o que eu tô falando. Né? Então, pro segundo jogo com certeza ele vai jogar e pro primeiro é banco e se precisar vai pro jogo. Palmeiras com o Estevão é outro time, né? O Estevão, eu vou falar uma loucura aqui, né? Me julguem, mas hoje o Estevão, poucos jogadores no mundo vinham jogando tanta bola como o Estevão. Tá? Me julguem. Mas ele vinha hoje sendo um top 10 nível mundial. O que ele vinha fazendo no Palmeiras era absurdo. Ele estava pegando a bola todo jogo e definindo. Tanto que ele saiu, o Palmeiras sofreu muito. Né? Então vamos ver. O Palmeiras está torcendo muito pela volta do Estevão. Né? De fato, ele dava uma outra dinâmica para o Palmeiras. O Palmeiras ficava muito menos engessado, muito menos previsível. Né? Ele é um jogador de muita boa qualidade. Com pouco tempo vai ser aí um dos postulantes a número 1 do mundo mesmo, ele tem potencial para isso. Eu também acredito que ele deva jogar pouco contra o Botafogo, porque ainda não está 100%, né? Mas você acha que o Palmeiras, o Abel, depois ele vai entrar com força máxima no Clássico ou ele vai fazer uma mesclada? O que você acha? Cara, eu acho que tanto Palmeiras quanto São Paulo vão olhar para esse primeiro jogo da Libertadores. Vai depender do que acontecer. Se o Palmeiras voltar do Rio com uma derrota 2-3-0, ele vai para cima de São Paulo titular, porque ele praticamente está fora. Agora, se ele empatar, se ele ganhar, se for 1-0 pro Botafogo, eu acho que ele vem com um time misto contra o São Paulo e acho que o São Paulo vai fazer a mesma coisa. São Paulo e Nacional, né? Vai ser a mesma coisa. Acho que os dois times. Há grandes chances de domingão termos um clássico aí com dois times mistos. Eu acho bem provável. Legal. Quer falar mais alguma coisa do Palmeiras? Não, acho que é isso, né? Vamos
aguardar esse primeiro jogo aí. O torcedor palmeirense vai ter que ter muita calma. Acho que o Palmeiras vai com outro espírito para esse jogo contra o Botafogo, já de lição tomada contra o Flamengo, né? Então eu espero que o Palmeiras corra pelo menos, né? Abel, faz o time correr pelo menos. É isso que a gente pede, não é ganhar. Faz o time correr, não seja covarde. É isso. Eu acho que um ponto importante para o Palmeiras é que também está habituado a jogar em gramado sintético, né? Isso com certeza. Legal. Vamos falar do São Paulo. Não tem muito o que falar, né? 1-0 contra o Atlético Goianiense, um time reserva. São Paulo cumpriu o dever, que era vencer a partida, fazer os 3 pontos, independente de quem estivesse no campo. São Paulo tinha a obrigação de vencer o jogo. Fez 1-0 com o André Silva, o time do São Paulo todo reserva inclusive o goleiro. No segundo tempo entraram algumas peças titulares, como o Luciano, o Ferreirinha, né, o Bobadilha, que deu uma sustentação por meio de campo do São Paulo. O São Paulo correu alguns riscos, o Jandrei foi bem no jogo, fez boas defesas, mas prevaleceu a vitória do Tricolor 1-0, um resultado importante para o São Paulo, coloca o São Paulo ali no bolo, está a 5 pontos agora do Botafogo, que tropeçou. Eu não acredito que o São Paulo ainda lute pelo título, está em aberto, mas eu ainda acho que o São Paulo não tem time para isso, até porque o São Paulo tem 3 frentes. Acho que o São Paulo deve se concentrar nas Copas. Tem um jogo muito difícil. A gente pensa, o Nacional do Uruguai, para mim vai ser uma guerra esse jogo, vai ser um jogo duro para o São Paulo, mas o São Paulo vai descansado, vai com força máxima e vai descansado. Então o planejamento do Zubeldia deu muito certo. Por hora, vamos ver, vamos aguardar. O que vocês acham? Falar do jogo? Acho que o São Paulo, exatamente o que se falou, jogou o feijão com arroz ali, cumpriu a sua obrigação, que era vencer o Atlético de Goiás. O São Paulo que se assemelha muito ao que o palmeirense passou quando o Abel Ferreira voltou, né? O São Paulo está começando, mas o Palmeiras teve alguns insucessos na Libertadores antes do Abel, com o Felipão principalmente, e virou o que o palmeirense chamava de obsessão, né? Taça Libertadores, obsessão, e o Palmeiras acabou ganhando mais 2, chegando ao tricampeonato. E o São Paulino, ele tá com essa obsessão, é nítido. O São Paulo, ele quer a Libertadores. Não quer dizer que vai ganhar, né? A gente tá só dizendo aquilo que o torcedor quer. Então, acho que a diretoria tá com esse foco, principalmente com o Zubeldia, para a Libertadores. Então, acho que o São Paulo vem bem forte aí contra o Nacional. Acho que o São Paulo, concordo com o que o Tiba falou, tá na briga ainda no Brasileiro, mas os olhos estão na Libertadores. O Paulo foi pragmático, fez 1-0, que era o que tinha que fazer, né? Poupou os jogadores, então, perfeito, né? Para mim, um cenário perfeito para o São Paulo. Se eu fazer uma pergunta pro Tiba, eu acho que o Zubeldia, ele tá suspenso pro clássico, né, Tiba? Queria saber o que você enxerga de peso essa ausência dele no clássico. Assim, eu vou tirar o fator árbitro. Eu não vou falar de arbitragem, porque a gente vai chover no molhado. Falar da arbitragem é chover no molhado no Brasil. Eu não acho que tem tanto impacto pro São Paulo a ausência do Zubeldia, porque eu acho que os jogadores já entenderam o conceito de jogo do Zubeldia. Então eu acho que a figura dele, ela é importante, mas ela não é preponderante para um resultado. Eu acho que os caras já entenderam o que ele está passando. O time do São Paulo hoje é um time homogêneo, todo mundo joga, sabe mais ou menos como tá, é o time organizado, mas fato é que é uma situação que o São Paulo vai ter que ver mais pra frente, porque o Zubeldia já está marcado, né? Eu acho que muitas das vezes ele exagera, extrapola. Eu vou falar do Zubeldia, não da arbitragem. O Zubeldia exagera no contexto, né? Ele fala, eu sinto o jogo, eu entendo isso, a gente sabe como que é, a gente joga futebol, a gente sabe como que funciona a adrenalina do futebol. Alguns sentem mesmo dessa forma. O Abel também sente dessa forma no Palmeiras. Então, assim, mas ele vai precisar ter que se adequar ao futebol brasileiro. Se ele tinha esse ímpeto que ele tinha no futebol argentino ou até no Equador, ele vai ter que se adequar ao futebol brasileiro. Porque, de fato, ele já está marcado.
Isso é fato. Ele já está marcado como um técnico que invade campo, que sai da área técnica, que conversa com o quarto árbitro, que às vezes extrapola na forma de falar, dos gestos. Então, assim, ele vai ter que se adequar a isso, infelizmente. Com relação ao jogo em si, como eu falei para vocês, eu espero um jogo muito duro para o São Paulo. Vai ser uma guerra, vai ser uma guerra. Jogo contra o Uruguai geralmente é assim. O Nacional do Uruguai está por uma vitória, por 3 pontos para disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então, independentemente da sequência, se ele vai passar pelo São Paulo ou não, eles vão fazer de tudo para vencer esse jogo. Eles vencendo esse jogo, eles já automaticamente já estão na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Com relação ao São Paulo e a obsessão a Libertadores, eu acho que também passa por isso, tá, Luiz? O São Paulo, ele quer mais do que nunca vencer a Libertadores porque é a única forma dele estar garantido na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mas nenhum brasileiro. Os outros 4 brasileiros já estão inseridos lá. O Flamengo, o Palmeiras, o Fluminense, eu não lembro quem que é o quarto. Mas o São Paulo não está inserido. Não, são 3 só, São né? 3, Palmeiras, né? Flamengo e Fluminense. Então. O São Paulo só conseguiria uma quarta vaga se porventura ele vencesse a Libertadores. Então eu acho que tá mais ou menos nessa situação de obsessão. Lógico, a torcida ama a Libertadores. A torcida de São Paulo, ela ama a Libertadores, então a gente tem como obsessão a Copa. Apesar da grande dificuldade que a gente vai encontrar, como você falou, o chaveamento é absurdo. É absurdo. Esse chaveamento dessa parte é absurdo. Mas prevejo, amigos, uma guerra, um jogo que eu espero que o São Paulo saia aí com um bom resultado lá do Uruguai. Só um comentário que você falou, né, do São Paulo ser postulante aí essa vaga na Copa do Mundo, né, vamos dizer assim, dos clubes. Cara, eu tenho uma opinião sobre. Esse torneio vai ser muito legal, óbvio. Mas acho que o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians na Sul-Americana, a gente tem que pensar em ser campeão, velho. Tem que pensar em comemorar a Libertadores, tomar 350 cerveja, porque esse Mundial aí é só pra você passear, velho. O torcedor tem que ter ciência de que não tem como um time brasileiro ganhar 5 jogos europeus e ser campeão. Se isso acontecer, cara, aí realmente é pra cortar o cabelo careca e sair pelado na rua. Não tem muita. Então acho assim, tem que pensar em ser campeão da Libertadores. O Mundial é consequência. O nosso Mundial hoje é a Libertadores. Ponto. Sim, exatamente. Certo? Nosso Mundial, Exatamente. o que vier é lucro. O nosso Mundial de Clubes hoje é a Libertadores da América. A grande questão, acho que é a premiação, né? O status do time. Sim. Eu acho que isso ajuda bastante. A exposição, a exposição do time. Eu acho que isso ajuda muito nessa questão. Né? Quem que não vai querer patrocinar um time que vai jogar uma Copa do Mundo Exatamente. com 24 clubes? Eu acho que passa por isso. Exatamente, perfeito. Bom, vamos lá dar uma pinceladinha rápida aí nas Olimpíadas. Os americanos acabaram vencendo aí no quadro geral de medalhas, né, com 40 medalhas de ouro. A China ficou em segundo, empatada, mas os Estados Unidos, como tinha mais medalha de prata, pro COI, né, ele acaba sendo o vencedor, né, o grande campeão das Olimpíadas. O Brasil que terminou em 20º aí, apenas com 3 ouros, né, a Rebeca Andrade, a Beatriz e a dupla de vôlei de praia, que eu vou dizer, cara, como elas jogam vôlei de praia. É inacreditável que essa Duda joga, eu nunca vi, assim, o nível que elas têm é absurdo. A Duda é fenomenal mesmo. Cara, é inacreditável. Tem que bater palma mesmo pra ela. Foi tipo assim, um Dream Team, né, americano no basquete. Não, a gente tem um Dream Team no vôlei de praia. A mina joga demais, velho, demais. Falando em Dream Team, os americanos sofreram, tá, para ser campeão. Contra a Sérvia chegaram a ficar perdendo por quase 20 pontos. Saiu Stephen Curry, acabou botando a bola aí embaixo do braço e... Se não me engano, contra a Sérvia perdeu 3 quartos, né? Os 3 primeiros quartos a Sérvia saiu faltava 8 minutos quando os Estados Unidos começou a chegar, né? O Stephen Curry fez 36 pontos contra a Sérvia, com a ajuda do LeBron. Ele jogou demais e acabou buscando a virada. Na final, o jogo foi equilibrado, mas os Estados Unidos sempre teve a dianteira ali, né? Não foi fácil. E a gente tem que explicar por que não é mais fácil. Porque hoje tem muitos europeus jogando na NBA. Então, se tornou um campeonato mundial a NBA, né? Então, é diferente de 92. Primeiro que em 92 você tinha o Michael Jordan, você tinha o Magic Johnson, Scott Pippen. Era um nível absurdo. Mas os jogadores não jogavam NBA. Então, o nível era como se você pegasse uma Champions League e uma Libertadores. É diferente.
Hoje não. Imagina se o Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo jogassem a Champions League todo ano. Vocês vão evoluindo. É natural, seu time vai evoluir. Então hoje os europeus jogam a NBA, né? Muitos europeus, tanto que o Jokic já ganhou 2 vezes aí como MVP, o Giannis, né? O grego também já ganhou, Paul Gasol já foi. Bom, enfim, N jogadores. Então os americanos sofreram demais aí para ser campeão. E falar do futebol feminino, o Brasil acabou perdendo para os Estados Unidos. Na minha opinião, foi pênalti no Brasil, quando estava 0-0. E o gol americano, eu daria impedimento. Para mim, a jogadora participa, ela vai na bola e depois ela desiste. Mas enfim, o Brasil não fez uma boa final. Esperava muito mais, esperava um time mais aguerrido. É isso, o Brasil acabou perdendo aí essa final no futebol feminino. Acabou ganhando a medalha de bronze no vôlei feminino. O Brunão levantou a mão aí? Só um ponto da final do futebol feminino, Luiz. Cara, o Brasil teve a chance de fazer um gol idêntico logo no começo do jogo. A mesma, entrando pela esquerda, entrando na diagonal para bater, aí a Ludmilla acho que bateu quase em cima da goleira, ela não tirou muito. Aquilo foi um gol muito perdido. Era só bater com força em qualquer lado, era gol. Ela estou no meio. E a cabeçada no final também, né? Que a goleira se esticou para fazer a defesa. Sim, sim. Mas foi uma boa campanha. Elas surpreenderam muito também na competição. Chegaram longe. Eu não imaginei que o Brasil chegasse tão longe. Não foi uma boa campanha. O Brasil jogou mal a primeira fase. Sim. Passou na Bacia das Almas contra a França. Foi tipo a Itália em 94. Cara. Fez um grande jogo contra a Espanha. Aquele jogo foi inacreditável. Era pra ser 8 pro Brasil. Mas o Bruno fez a comparação perfeita. Foi igual a Itália, mas foi chegando, chegou na final. Mérito, legal. O mérito muito. O Arthur Elias, né? O Arthur Elias, sim, eu acho ele um belíssimo técnico. Enfim, o cara ganhou tudo que era possível no Corinthians. Enfim, a gente vai fazer um ótimo trabalho ainda. Pode migrar pro futebol masculino ou não? Acho que pode. Na verdade, na época que ele estava lá, teve essa sondagem, né? Mas acabou que não foi levado muito à frente. E agora, vamos ver. Bom, acho que ele ainda tem alguns anos na seleção. Porque tem a Copa do Mundo, vai ser no Brasil a próxima Copa do Mundo, então assim, eu nem acho que ele vai lá, querer... E até diretor de seleções lá era do Corinthians, né? A Gambaré, então assim... Isso aí. No geral, o Brasil fez um papel muito parecido com o Tóquio, a diferença foi nas medalhas de ouro, né? O Brasil ganhou 7 em Tóquio, dessa vez ganhou 3, teve algum gostinho amargo aí em algumas finais, mas é isso, não achei que o Brasil fez um mau papel, não, achei até que foi bem. Especialmente as mulheres, né? Acho que a delegação feminina foi melhor que a masculina. Não fazendo competição, mas eu tô querendo enaltecer o trabalho que foi desenvolvido por elas, né? Perfeito, é isso. Legal. Bora então de palpite, gente. Quem começa é o Bragantino e Corinthians em Bragança Paulista, é isso? O Corinthians joga amanhã, não é? É amanhã, mas não é em Bragança, por causa do limite verdade. Bragantino, acho que é em Ribeirão Preto. Bragantino e Corinthians no estádio Santa Cruz, verdade. É. Bragantino e Corinthians no estádio Santa Cruz, mando do Corinthians, obviamente. Não, mando do Bragantino. Não, eu digo... ele tá brincando pela presença da torcida. Claro. O torcida do Corinthians vai superlotar a cidade de Ribeirão Preto. Pra mim é 1-1, cara. Fora de casa o Bragantino não é tudo isso, não. Eu vou de 2-0 pro Bragantino. Vou de 0-1 Corinthians. Vai ser um jogo totalmente diferente do que foi o último sábado. É uma outra competição. Os dois partem do mesmo ponto. E até o que o Corinthians fez com o Grêmio provavelmente vai repetir amanhã, né? Então vamos ver. Legal. Temos Botafogo e Palmeiras. É quarta-feira o jogo? Isso aí. No Engenhão? Engenhão, tapetinho. Eu vou de Botafogo 1, Palmeiras 1. Eu também. Siga o redator. Cara, eu não gostaria, né? Óbvio. Vou torcer Palmeiras ganhar, mas eu vou seguir vocês. Pra mim é 1-1 esse jogo, cara. Legal.
Só uma pergunta aí, Luiz. Por que você falou não gosta? Óbvio, você vai esperar, mas assim, não é um mau resultado, né? Não, não é um mau resultado. É que o Palmeiras costuma fazer grandes jogos na Libertadores fora de casa, mas o momento do Palmeiras não é tão bom. Então acho que 1-1 seria, puta, perfeito, trazer esse jogo pra cá. Mas eu já vi o Palmeiras fazer grandes jogos na Libertadores nos últimos anos fora de casa. Não me surpreendo se o Palmeiras vencer ali 2-1, 1-0. Mas eu acho que 1-1 tá de bom tamanho. Acho que o Palmeiras tinha que jogar com aquele espírito bem argentino de deixar os caras tropeçarem na própria sede, na gana, né? Porque os caras têm atravessado o Palmeiras, porque foi brasileiro, vão jogar primeiro em casa, então jogar naquele lado argentino ia facilitar. Acho que o Abel vai articular dessa forma. Eu acredito nisso também. É o mais provável, né? E, para fechar, Nacional do Uruguai e São Paulo em Montevidéu. Cara, esse time do Nacional é só briga. É um time, pô, dos últimos anos é o melhor time do Nacional. O São Paulo não vem jogando mal fora de casa, o Beldia não faz um trabalho ruim. Eu não vejo o São Paulo perdendo esse jogo, cara. Eu vejo 0-0. Nacional 1, São Paulo 2. Acho que o São Paulo só não deve entrar na pilha dos caras. Acho que a grande chance dos caras... É isso aí, o Bruno falou tudo. São Paulo perder é porque entrou na pilha. Tecnicamente, não se comparam. Por mais que é o que o Luiz falou. O Nacional tá num bom momento, né? Depois de muitos anos e tal. Mas mesmo assim, não se compara com o São Paulo. Que algumas contratações importantes, né? O Coates, que estava lá no Benfica, né? No Sporting, no Benfica. No Sporting. E também o Nico Lopes, que jogou no Inter, estava no futebol mexicano também. Que não jogou nada em lugar nenhum, né? Não jogou nada no Inter, não jogou nada no México. É mais nome, né? Isso aí. Mas eu também confio no empate, tá? Eu acho que o São Paulo vai trazer um empate lá, 1-1, meu palpite. Acho que vai ser um jogo, como eu falei pra vocês, muito duro na questão mental. O São Paulo vai ter que ter um mental muito bom para esse jogo, para não cair na pilha de jogadores. São Paulo caiu na pilha de jogadores do Goiás, né? E isso deve acontecer ao triplo lá no Uruguai. Mas eu acho que o São Paulo está preparado para esse jogo 1-1. Para mim é o meu palpite. Beleza? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Ótima semana para todos. Bruno, Luiz, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Vamos aguardar aí os jogos e seguimos. Grande abraço, meus amigos. Valeu, galera. Valeu. Abraço, vai Corinthians. Bora. Valeu, Chama. tchau.